primeira coisa que eu tenho a falar sobre captação de patrocínio é o seguinte. Foi aquela pergunta, né, que eu coloquei no e-mail, coloquei no post lá do Facebook. Captar patrocínio é difícil? Olha, muita gente, na verdade 90% das pessoas que vêm falar comigo acham que captação de patrocínio é difícil. Só que existem alguns motivos para isso. Eu vou falar pela minha experiência. Eu capto patrocínio desde 2005. E eu nunca comecei a correr atrás de patrocínio e não consegui patrocínio para um projeto em 3 meses. Não estou falando de patrocínios gigantescos, né, de milhões, porque isso aí exige um trabalho muito mais bem empresarial mesmo, para você realmente conseguir alcançar grandes captações. Mas para você realizar um projeto cultural, por exemplo, que o Ministério da Cultura limita em até 200 mil, primeiro projeto, projetos de até 500 mil, eu nunca saí para captar e não consegui, por vários motivos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro projeto que eu captei foi em 2005, eu tinha 21 anos, eu era só artista, eu não tinha muita experiência em produção, eu não tinha conhecimento em captação de patrocínio, eu nunca tinha estudado captação de patrocínio, e mesmo assim eu consegui captar com um projeto de uma companhia de teatro completamente desconhecida na época. Então assim, não tinha ninguém famoso, no fim das contas eu tinha essa situação adversa. E como que eu rompi essa situação adversa? É isso que eu vou falar. Vou falar de como eu rompi essa situação adversa, de estar com 21 anos, uma companhia desconhecida, sem saber nada a respeito de captação, né, como conversar com as empresas, etc. E mesmo assim eu consegui esse patrocínio. E vou falar também de como eu fui estudando a área de captação, porque eu pessoalmente considero essa área mais importante para quem quer realizar um projeto cultural, para quem é artista, para quem é produtor, porque ela é um efeito bola de neve. Só para te explicar, com uma captação de patrocínio para um teatro, por exemplo, um grupo de teatro, com a captação eu consigo divulgar mais. Divulgando mais, eu consigo ter mais público. Tendo mais público, eu consigo ficar mais tempo em cartaz. Eu consigo investir em figurino e cenário. Ficando mais tempo em cartaz, investindo em figurino e cenário, eu melhoro o meu espetáculo. O espetáculo de teatro, a gente brinca que ele, quando acaba a primeira temporada, é quando ele está pronto para estrear. Então, quanto mais tempo em cartaz, mais legal o seu espetáculo fica. Isso em todas as artes. Eu conseguindo ficar muito tempo em cartaz, melhorar mais meu espetáculo, eu gero mais boca a boca. Gerando mais boca a boca, eu tenho mais público, consigo convencer mais meu patrocinador a me apoiar, porque eu tenho mais público, então eu tenho mais resultado para mostrar para ele. E aí é o efeito bola de neve, eu fico mais tempo em cartaz, invisto mais em cenário, invisto mais em figurino, numa iluminação bacana, meu espetáculo vai melhorando cada vez mais, eu vou pegando experiência, e esse efeito bola de neve é que faz uma carreira de longo prazo, uma carreira realmente longeva e sólida. A carreira do artista ela não começa da noite para o dia, mas a maior alavancagem que você pode ter, falando bem a linguagem do empreendedorismo, né, a maior aceleração que você pode ter, imagina que seu espetáculo, seu projeto cultural seja uma startup. As startups, elas captam investidores. E esses investidores, eles fazem com que a empresa acelere o processo de crescimento. Então, a maior coisa que pode acelerar o seu projeto de crescimento de um projeto artístico é a captação de recursos por esse efeito bola de neve que eu falei. Então, por que eu falo que captar patrocínio é fácil? Porque no Brasil a gente tem uma vantagem competitiva muito grande, que são as leis de incentivo. Gente, as leis de incentivo, elas transformam a possibilidade de um empresário aportar no seu projeto, elas transformam essa possibilidade em uma possibilidade muito fácil, porque você tem a primeira barreira já quebrada. Qual a barreira? A barreira financeira. Normalmente o empresário ele não quer investir em cultura do próprio bolso, porque ele não sabe os resultados que ele vai ter. Normalmente o artista, o produtor, não sabe mostrar os resultados de um projeto cultural para
o empresário, mostrando que ele realmente vai ter lucro. Eu já fui numa empresária aqui de Brasília tentar patrocínio. E ela fez cálculos na minha frente e falou, olha, para mim não vale a pena, porque ela fez cálculos muito obtusos, muito rasos. Ela pensou, onde minha marca aparece? Qual a centimetragem disso? Quanto que isso se converte em valor monetário, reais? Bom, não vale, eu vou investir 50 mil, mas de mídia eu só vou ter 30 mil, então eu não quero tomar esse prejuízo de 20 mil. As leis de incentivo acabam com esse primeiro argumento. Então, eles possibilitam o empresário a arriscar, porque ele não vai perder nada. Então, ele vai arriscar. Ao invés de dar para o imposto de renda, ele vai abater esse recurso e não vai pagar esse recurso para o imposto de renda, vai investir num projeto cultural. Mesmo que não dê resultado nenhum, no fim das contas, a consciência dele está tranquila, que ele apoiou a cultura e não perdeu dinheiro. Por que eu falo que no Brasil captar patrocínio é fácil? Porque eu participei de uma conferência de patrocínios nos Estados Unidos, a maior do mundo, lá em Chicago, e lá eles não têm essa lei de incentivo. Então, para uma empresa patrocinar um projeto cultural, um festival de música, um teatro, um espetáculo, uma exposição, a empresa tem que tirar dinheiro da verba de publicidade, da verba da televisão, da verba da internet, que são as verbas que geram vendas mais diretamente. Só que lá nos Estados Unidos eles conseguem, as empresas não investem só em TV, rádio, Facebook, Google. Não, elas pegam parte do orçamento de marketing e investem em projetos culturais. Então lá é mais difícil captar do que aqui, porque você tem que convencer o empresário a tirar um dinheiro de uma verba de marketing, tirar um dinheiro do caixa e investir no seu projeto cultural. E mesmo assim eles conseguem, e mesmo assim o mercado de patrocínios lá é efervescente. Assim, bilhões de dólares eles movimentam com patrocínios lá, tem um mercado gigante. Essa conferência que eu participei tinha mais de 5 mil pessoas interessadas em aprender, em ter mais know-how de como captar patrocínio. E é isso, eu falava lá, bom, no Brasil a gente consegue captar e oferecer às empresas 100% de abatimento, sai de graça, e eles ficavam assim, espantados. Nossa, realmente o governo facilita muito. É realmente um grande incentivo à cultura. Então, a primeira coisa que a gente tem que aproveitar é esse incentivo, tá? Vou voltar minha tela aqui. Vou descer ela. Por isso que eu coloco como o número 1, o erro número 1. Não estar em todas as leis de incentivo à cultura. Então, se a gente tem essa vantagem competitiva aqui no Brasil, a gente tem que aproveitar. Quais são, antes de completar esse tópico, eu estou um tempinho sem olhar o chat. Bom, gente, eu realmente não estou entendendo exatamente qual é o probleminha que vocês estão tendo aí, mas espero que esteja tranquilo. Faço essa pequena pausa aqui para perguntar, tá ok? Deu para entender essa introdução que eu disse? Alguém duvida, então, que captar patrocínio no Brasil é mais fácil do que captar patrocínio nos Estados Unidos? Deu para entender esse ponto e que ainda assim lá eles captam muito patrocínio, então, ou seja, existem ferramentas que eles usam lá que independem das leis de incentivo. Mas a primeira coisa que eu falo, deixem aí nos comentários, tá? Então vamos lá. Primeiro erro de alguém que vai captar patrocínio: não estar em todas as leis de incentivo à cultura. Então eu vou te dar um exemplo de um festival que eu tenho que chama-se Festival Mova. Eu estava com ele aprovado na LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do DF. E não estava com ele aprovado na Lei Rouanet. Então, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tenho a Arte em Curso, uma empresa que é especializada em aprovar projetos em leis de incentivo, e não lembro por que na época eu não coloquei o projeto na Rouanet. Eis que eu não estava captando Rouanet por conta disso. Mas eu entro num fórum de produtores culturais de Brasília e me vem um post urgente: eu preciso de um projeto em Brasília de festival de música aprovado na Lei Rouanet para aporte imediato. E ninguém na comunidade, ninguém, gente, tinha um projeto aprovado na Lei Rouanet. Esse patrocínio era de mais de 500 mil reais. Eu e todos os produtores de Brasília perdemos esse recurso por não estar nas leis de incentivo.
Outro ponto para reforçar isso. A gente tem lei de incentivo federal, que é a Lei Rouanet. Isso, gente, tem lei de incentivo, é até bom desmistificar isso, né? A gente que é da cultura, a gente sabe, mas tem lei de incentivo em todas as áreas brasileiras. Lei de incentivo à saúde, lei de incentivo à indústria automotiva. A Zona Franca de Manaus é uma zona com incentivo fiscal. Lei de incentivo à inovação, ou seja, tem empresas que investem em inovação, vão usufruir disso no futuro e mesmo assim tem abatimento fiscal. Então, lei de incentivo é ótima, é uma maneira do governo incentivar, fomentar um mercado, e o mercado cultural é um dos mercados mais dinâmicos do país, cresce 5% ao ano, gera milhões de empregos. Cada real investido na Lei Rouanet retorna 1,60 para o Estado, em forma de impostos. Então, lei de incentivo, tanto eticamente, quanto financeiramente, quanto do ponto de vista do empreendedorismo, é maravilhoso. Para todas as áreas. Ainda mais no Brasil, né? Que reclamam que a gente tem tanta carga tributária, é um dos países com maior carga tributária no mundo. Então, as leis de incentivo, elas são uma maneira do governo aliviar a carga tributária das empresas e, ao mesmo tempo, dinamizar um setor da economia. Então, vamos aproveitar, nós que somos da cultura. A gente tem Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura Federal. Para quem é do cinema, a gente tem Lei do Audiovisual, que funciona para programas de TV e longa-metragens. A Rouanet funciona para curtas e médias, né, para quem é do audiovisual. A gente tem as leis de incentivo estaduais e as leis de incentivo municipais. Então, só para vocês terem uma noção. Esse é um dos principais erros, então, não está em todas as leis de incentivo. E a gente ainda tem editais de fomento à cultura, que é quando o governo dá o dinheiro diretamente. Então, agora o meu festival está aprovado na LIC do DF, está aprovado na Rouanet, já captou pelas duas. Quando sai edital de incentivo à cultura, que pela Secretaria de Cultura aqui, que é o edital de fomento direto, a gente inscreve também, a gente quase ganhou ano passado, e aí também é uma questão de você, não é simplesmente escrever um projeto, é estudar como se escreve um projeto para edital. A gente vai ter lives e entrevistas só sobre isso, só sobre como escrever projetos para editais, fora da captação de patrocínio. Então, eu estou em todas e eu indico a todas as pessoas que me perguntam, esteja em todas, aproveite todas as leis de incentivo. Tá legal? Espero que tenha ficado claro o ponto número 1. Não estar em todas as leis de incentivo à cultura é um erro na captação de patrocínio, porque a gente perde uma grande vantagem competitiva que o Brasil tem e que a gente tem que aproveitar. Alguns outros países têm também, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, apesar de o governo ajudar muito com incentivo fiscal, por exemplo, Hollywood tem vários incentivos fiscais, tem estados, por exemplo, que para atrair a indústria de Hollywood concedem abatimento de impostos para você filmar lá. Mas não tem essa lei de incentivo, que é essa lei que facilita a captação de patrocínio, beleza? Então, erro número 1.